Vamos para mais uma aula de informática. Agora nós vamos realizar o reconhecimento dos componentes de hardware do computador. Quando nós falamos de componentes de hardware, sempre lembrar a parte física da informática, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar. Exemplo aí na tua tela, o monitor é palpável, posso tocar, é um dispositivo de hardware. O gabinete também, o teclado, o mouse, todos esses são exemplos de dispositivos de hardware que eu tenho dentro do meu computador. Até aí tranquilo. O único detalhe que eu posso ponderar aqui no começo de conversa é uma certa confusão que há entre o termo CPU, o que seria CPU, a unidade central de processamento. É muito comum as pessoas confundirem e acharem que a CPU é o gabinete do computador. Mas o gabinete do computador, como o próprio nome diz, é só um gabinete. Dentro desse gabinete tem vários componentes, mas o gabinete em si não é a CPU do computador. Nós temos aqui também, observa, uma placa-mãe. E aqui nós temos um processador desse computador. Quando me perguntam quem é a CPU, a resposta é imediata. Já que CPU significa unidade central de processamento, a CPU não é o gabinete, a CPU não é a placa-mãe do teu computador, a CPU é o processador do computador. O processador, esse pequeno componente, esse sim corresponde à CPU, a unidade central de processamento do teu computador. Por que isso? Bem, porque é aqui na CPU que os dados são processados de forma centralizada. É no processador onde o computador processa as informações de forma centralizada. Por isso, unidade central de processamento. Uma outra coisa importante, essa CPU, esse processador, ele vai conectado na placa-mãe. Então, tu pega a CPU, pega o processador, conecta na placa-mãe, num soquete da placa-mãe próprio, que é um encaixe para conectar a CPU, e a CPU conectada na placa-mãe vai ser colocada dentro do gabinete. Então percebe que o gabinete não é a CPU, mas a CPU conectada na placa-mãe é colocada dentro do gabinete. Essa é uma lógica importante quando a gente pensa em provas de concurso, certo? Então, só para demonstrar um pouco aqui essa ideia mais teórica de entendimento, tu imagina ali, ó, eu tenho a CPU sendo conectada na placa-mãe e aí dentro do gabinete. Aí um videozinho demonstrando então para vocês essa ideia. A CPU foi conectada na placa-mãe e por sua vez foi conectada no gabinete. Vamos repetir ali só para tu observar, ó. CPU sendo conectada na placa-mãe e a placa-mãe junto com a CPU colocada dentro do gabinete do teu computador. É assim que funciona, certo?